Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Deixa eu colocar aqui o link do YouTube fixado. Ok. Essa claridade aqui deste lugar, gente. Deixa cega. Um pouquinho mais pro canto, tá mais escuro. Bora lá então para mais uma leitura. Hoje nós lemos 2 Samuel 13 e 14. Vou começar a ler. Vamos orar. Pai, obrigada. Graças novamente eu te dou por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, nesse dia. Obrigada pelas vidas que aqui estão. Obrigada por cada família representada. Obrigada por tudo, porque sua graça se renovou. Somos gratos por isso. Peço autorização para que o Senhor dê ordem aos seus anjos, para vir de encontro às nossas vidas, guardando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, tudo que tem o nosso sangue, tudo que nos pertence, desde plantas a animais. Cerca-nos, Senhor, com a sua proteção. Cubra-nos, Senhor. Nos coloque debaixo das suas asas, que nós possamos estar guardados, revestidos, protegidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Para lá, gente, a luz está muito forte. Meu Deus. Tem que fechar um pouquinho aqui, senão não vou conseguir enxergar. Graças a Deus, tá melhor. Bora lá que eu tô com comida no fogo novamente de novo. Vamos começar a leitura. 2 Samuel 13. Amnon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Davi também tinha outro filho, de outra mulher, chamado Amnon. Amnon estava tão apaixonado pela sua meia-irmã. Olá, Marisa, bem-vinda. Chamada... Ai, gente, minha vista tá doendo muito. Amnon estava tão apaixonado pela sua meia-irmã, chamada Tamar, que andava doente. Mas, como Tamar era uma jovem virgem, Amnon considerava que era impossível ele poder tê-la e não fazia nada. Amnon tinha um amigo muito inteligente, chamado Jonadab. Ele era filho de um irmão de Davi, chamado Semeia. Um dia, Jonadab disse a Amnon: o que está acontecendo com você? A cada dia que passa, você está ficando mais triste. Alegre-se, você é filho do rei. Amnon disse a Jonadab: estou apaixonado por Tamar, a irmã do meu meio-irmão Absalão. Então, na verdade, era tudo meio-irmã, né? Ela era irmã do meio-irmão dele. Loucura. Então Jonadab disse: deite-se na cama e finja que está doente. Quando seu pai vier vê-lo, diga a ele que só comerá se a sua irmã Tamar vier ver você e preparar aqui uma comida para lhe dar. Então Amnon se deitou e fingiu estar doente. Quando o rei Davi foi vê-lo, Amnon disse: deixe que a minha irmã Tamar venha me ver e que aqui mesmo me prepare 2 bolos para eu comer. Então Davi enviou um mensageiro para a casa de Tamar para lhe dizerem: por favor, vá para a casa do seu irmão Amnon e prepare alguma coisa para ele comer. Então Tamar foi até a casa do seu irmão Amnon, que estava deitado. Ela pegou um pouco de farinha, amassou e cozinhou os bolos à vista do irmão. Depois Tamar tirou os bolos e serviu a Amnon.
mas ele não quis comer e mandou que os servos fossem embora, ficando a casa sem nenhum servo. Depois Amnon me disse a Tamar: traga você mesma a comida aqui, no meu quarto. Tamar pegou os bolos que tinham preparado e os levou ao quarto do seu irmão. Quando ela se aproximou, para lhe dar de comer, ele agarrou e disse: venha se deitar comigo, minha irmã. E Tamar disse: não, irmão, não me humilhe dessa maneira. Isso não se faz em Israel. Não cometa essa loucura. Eu nunca poderei me livrar dessa vergonha. E você seria visto pelo povo como um criminoso. Será melhor você falar com o rei. Ele aceitará que eu seja sua mulher. Mas Amnon não quis ouvir Tamar. Como era mais forte que ela, ele a obrigou a se deitar com ele. Depois de tê-la violado, ele sentiu um grande ódio por ela. Um ódio muito maior do que o amor que tinha sentido por ela antes. Olá, Dona Cleusa, bem-vinda, bom dia. Tô lendo 2 Samuel 13, se quiser acompanhar. Então, ele lhe disse: levante e saia daqui. Mas ela lhe disse: não me mande embora agora. Isso seria pior do que o que acaba de me fazer. Mas Amnon não quis ouvir. Chamou o seu criado e disse: tire esta mulher daqui, coloque-a na rua e depois tranque a porta. E o criado de Amnon expulsou e trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica especial, de muitas cores, pois era assim que se vestiam as princesas virgens. Quando saiu, ela rasgou a túnica e pôs cinza na cabeça. Depois, com as mãos na cabeça, saiu chorando. Absalão, o seu irmão, lhe perguntou: foi o seu irmão Amnon que lhe fez isso? Não diga a ninguém, irmã, pois ele é seu irmão. Esqueça o que aconteceu. E, arruinada, Tamar foi viver na casa do seu irmão Absalão. Ao saber disso, o rei Davi ficou furioso, mas não castigou Amnon, porque ele era o seu filho mais velho preferido. Então, salvem aí essa informação. Então Absalão não disse nada a Amnon, pois o odiava, por ele ter desonrado a sua irmã. Bora lá, dar uma pausa para contextualizar para você, caso você tenha chegado agora, caso você não tenha acompanhado, caso você não saiba da Bíblia, não entenda nada, é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no YouTube. Nós estamos contando a história de Davi. Davi foi um rei verídico de Israel, tem registros de Davi lá em Israel até hoje. Inclusive a bandeira de Israel é o símbolo da estrela de Davi. Então aqui nós estamos narrando, após a morte de Saul, Davi foi o primeiro rei escolhido pelo Senhor. Porque Saul, na verdade, foi escolhido pelo povo. E aí nós estamos contando o reinado de Davi, o que aconteceu. E nós vemos que no capítulo anterior, nos 2 capítulos anteriores, o que aconteceu. Davi tinha um problema de sexualidade. Davi era para estar na guerra, mas Davi estava dentro de casa. E aí aconteceu que quando Davi saiu, foi olhar da sua janela, viu que uma mulher que era... que eu esqueci agora o nome. Universidades, quem lembra me coloca aqui. Betseba. Estava tomando banho com a janela, assim, aberta, né? Vamos dizer. E Davi olhou e a desejou. E aí Davi chamou ela para ter relação com ela. E ela engravidou. E aí Davi quis fazer com que o marido dela, que estava na guerra, que era onde Davi deveria estar na guerra, se deitasse com ela para abafar, fingir o que tinha acontecido. Só que o marido de Betseba, que é Uria, não quis. E aí o que aconteceu, Davi foi lá e colocou Uria na frente do campo de batalha para poder morrer. E o Senhor Deus falou com Davi que por conta disso não ia mais ter paz, a casa de Davi não ia ter paz, ia ter desgraça da família de Davi para sempre. Deus deu essa sentença para Davi. E aí o filho de Davi, o primeiro, aquele que foi gerado através do fruto de adultério, morreu, Deus recolheu. E aí agora nós vemos uma outra situação que aconteceu. Depois Davi teve outro filho, que foi Salomão, e agora nós estamos vendo a narrativa de
um dos filhos de Davi teve interesse pela meia-irmã, que era filha do seu irmão, e abusou dela. Então nós vemos novamente a palavra de Deus se cumprindo quando disse que a desgraça ia permanecer na casa de Davi, porque Davi quebrou um princípio, na verdade quebrou 2 princípios. Ele mandou matar Urias e adulterou, no caso cobiçou e adulterou. E nós vemos que a consequência de um erro de Davi lá atrás, em relação a Betseba, se perpetuou para o resto da vida. Mas lá na frente nós vamos ver que Salomão também teve problema com mulheres, teve 1000 mulheres. E é aí que nós estamos vendo novamente o filho de Davi tendo problema com sexualidade, porque era algo que aconteceu com Davi, alguma coisa aconteceu, não posso te falar detalhadamente, espiritualmente, nem teologicamente, porque eu não sou formada em teologia, mas Davi tinha uma fraqueza naquela área, e eu até falei isso aqui com vocês, que nós só somos tentados pelas nossas concupiscências. Deus não nos testa, na verdade a nossa carne demonstra a fragilidade que nós temos em algumas áreas específicas, e Davi era a área de sexualidade, e se repetiu porque o seu filho Amnon desejou a própria irmã e violentou a própria irmã. E depois nós vemos mais uma vez essa questão do espírito da maldição geracional, porque também Salomão teve 1000 mulheres, se relacionou com mulheres de outras nações, outras nacionalidades, outras etnias e religiões, a qual Deus proibiu. Então nós vemos que Davi, a família de Davi, tinha uma maldição referente ao espírito geracional na área da sexualidade. E aí eu falei também que, nos capítulos anteriores, que na palavra do Senhor diz que a maldição persegue sim e visita a 3ª, 4ª geração. Nós não sabemos anteriormente, na verdade sabemos sim, porque Davi foi fruto também de um filho fora da união de casamento. Então nós vemos a questão do pai de Davi, que teve Davi era o caçula, Davi era o rejeitado, Davi não era o filho da mesma mulher que os irmãos dele. Então o pai de Davi teve problema da sexualidade, traiu a mulher dele, teve um filho extraconjugal. Davi fez a mesma coisa com Betseba, e aí agora nós vemos o filho de Davi abusando a irmã. Então aí nós vemos 3 gerações já. E nós vamos ver Salomão, 4ª geração. A palavra do Senhor diz que a maldição visita até a 3ª, 4ª geração. Se não é quebrada, vai indo infinitamente. Alguém tem que quebrar para parar. Mas também nós vemos que a misericórdia do Senhor se estende até 1000 gerações. E eu falei isso no capítulo anterior, que a misericórdia do Senhor é tão boa que se estende até 1000 gerações, e Deus prometeu a Davi isso. Então, o reinado de Davi se perpetuou e realmente alcançou mais de 1000 gerações, porque até chegar entre Davi e Jesus foram 14 gerações. Deixa eu ver quantos séculos. Quantas gerações? Tá. Foram 28 gerações, né? 14 mais 14. A versão de Mateus detalha 28 gerações, de Davi até Jesus, incluindo 4 mulheres não israelitas. Agora a versão de Lucas tem 42 ao total. Ok. Deixa eu ver. Tá. Não tô conseguindo achar aqui. Mas vou procurar antes de finalizar para falar aqui para vocês. Mas Deus falou que a bênção também alcança até 1000 gerações. Que foi daí que veio a raiz de Jesus. Jesus veio da raiz de Davi. Bora lá, 2 Samuel 13. A vingança de Absalão. 2 anos depois, os homens de Absalão foram cortar lã das ovelhas em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim.
Absalão convidou todos os filhos do rei para festejarem com ele. Absalão foi falar com o rei e disse: chegou o tempo da tosquia do rebanho, deste seu servo. Por favor, ó rei, venha festejar com os seus servos. E o rei disse a Absalão: não, meu filho, não iremos, para não ter muitas despesas com nós. Absalão ainda insistiu com o rei, mas o rei recusou. No entanto, ele lhe deu a bênção. Absalão então disse: se o rei não quer ir, então deixe, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. E o rei perguntou: por que quer que ele vá com você? Mas Absalão tanto insistiu que Davi consentiu que Aminon e os outros filhos fossem com ele. Então Absalão deu a seguinte ordem aos seus servos: prestem atenção. Quando Aminon estiver bêbado e alegre por causa do vinho, eu direi para vocês o atacarem e o matarem. Não tenha medo, porque eu serei responsável por tudo. Sejam fortes e corajosos. E assim como Absalão tinha mandado, os servos de Absalão mataram Aminon. E os outros filhos de Davi fugiram, montados nas suas mulas. Eles ainda não tinham chegado quando disseram ao rei que Absalão tinha matado os seus filhos, que nenhum tinha escapado. Então o rei se levantou, rasgou a sua roupa, ficou deitado no chão, e os seus oficiais rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, que era filho de um irmão de Davi, chamado Simeia, disse: ó rei, não pense que morreram todos os seus filhos, só morreu Aminon. Esse era o plano de Absalão, desde o dia que Aminon violou a sua irmã Tamar. Portanto, ó rei, não dê atenção a esses rumores, pois o único que morreu foi Aminon. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descer o monte no caminho que vinha de Horonaim, e foi anunciá-lo. Então Jonadab o disse: bom dia, tudo bem, Fátima? Tô lendo 2 Samuel 13, se quiser acompanhar. Então Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei que estão chegando, tal como tinha dito. Assim que Jonadab disse isso, chegaram os filhos de Davi, chorando alto. Davi e os seus oficiais também começaram a chorar amargamente. Davi chorava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu para o território de Tamaim, filho de Aminuíde, rei de Gessur. Absalão ficou morando 3 anos em Gessur. Com o tempo, Davi foi se conformando com a morte de Aminon, e o seu espírito deixou de procurar Absalão. Então, o que nós vemos aqui? Davi não fez nada com seu filho, nada, nenhuma punição, nenhuma briga, nenhum castigo, nada. Davi simplesmente fingiu que não viu que o filho dele, Aminon, tinha violentado a própria irmã. Então ele passou pano para aquilo, só que o irmão dela não achou isso certo, não achou isso justo, esperou o melhor tempo para poder se vingar. Ele foi lá e matou o meio-irmão, que no caso era Aminon. Então, como eu falei para vocês viram no capítulo anterior que Deus falou que a desgraça jamais sairia da casa de Davi, justamente porque Davi havia cometido adultério e havia errado. E aí nós vemos aqui as consequências dos atos. Novamente, na palavra do Senhor diz que a maldição visita até a 3ª, 4ª geração. Então nós vemos aqui que já é a 3ª geração que tem problema com sexualidade, porque veio lá de trás do pai de Davi, que não foi consertado, não foi reparado, não foi restaurado, passou para Davi. Davi teve várias mulheres, cobiçou a mulher do próximo e mandou matar o próprio soldado. E aí a mulher dele engravidou, perdeu o filho. E aí nós vemos aqui o irmão que estuprou, abusou da própria irmã, e o outro irmão foi lá e mandou matar. Então a família de Davi realmente tinha um espírito geracional, uma maldição geracional, hereditária, que era na relação da sexualidade. E aí, por muitas vezes nós não sabemos certas coisas quando acontece, e eu já falei isso daqui anteriormente, às vezes nós não sabemos, mas foi um avô,
Às vezes foi um avô, às vezes foi um bisavô, às vezes foi seu pai, que teu pai se converteu e aí não contou as besteiras que ele fez antigamente, e aí você nem sabe que talvez teu pai tinha algum problema com algum vício, tinha problema com alguma sexualidade, e aí você desenvolve ou herda aquilo, ou tem problema com aquilo, ou sofre consequência daquilo e não sabe o porquê. Quando o motivo do Senhor fala que ele visita até a 3ª, 4ª geração. Quando não quebra, vai se renovando. Mas também que a misericórdia do Senhor se estende até 1000 gerações. Então fica aí uma reflexão para você. Se tem, às vezes, alguma coisa na sua vida, na sua família, seja em relação à saúde, seja em relação a vício, seja em relação a financeiro, seja em relação a qualquer coisa. Pode ser um espírito geracional que está vindo aí de lá de trás, que não foi reparado, não foi orado, não foi confessado, essa porta não foi fechada, e aí agora está nas suas contas, nas suas costas. Aí você está herdando o erro do teu pai ou do teu avô, igual aconteceu aqui com Davi. Vamos continuar. 2 Samuel 14. Deixa eu beber uma água. Davi permite que Absalão regresse. Joabe, filho de Jesuria, sabia que o rei Davi sentia muita falta de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta de Tecoá e disse à mulher: vista-se de luto, não ponha nenhum perfume em você. Finja que está muito triste e chorando há vários dias por alguém que morreu. Vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou lhe dizer. Então Joabe disse à mulher que deveria dizer. Quando a mulher de Tecoa foi ver o rei, ajoelhou-se com o rosto em terra, disse a Davi: ajude-me, ó rei. E o rei perguntou o que aconteceu. E a mulher disse: sou viúva, meu marido morreu, tinha 2 filhos. Um dia eles lutaram no campo e não houve quem pudesse separar, e um matou o outro. Agora toda a família está contra mim e querem que lhes entregue o assassino para se vingar da morte do irmão e ao mesmo tempo acabarem com um herdeiro. Assim destruirão a única possibilidade do meu marido vir ter descendentes e do seu nome continuar existindo na terra. Então o rei disse à mulher: volte para sua casa, eu me encarregarei do seu caso. Mas a mulher de Tecoa disse: ó rei, meu senhor, toda a culpa vai cair sobre mim e sobre a minha família, pois o rei é inocente. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, mande vir falar comigo, e ele nunca mais voltará a incomodá-lo. Aí a mulher disse: por favor, ó rei, invoque o nome do Senhor Deus e prometa não deixar que me façam sofrer mais matando meu filho pela morte do seu irmão. E Davi disse: juro pelo meu Senhor Deus vivo, que nem um só cabelo do seu filho cairá por terra. E aí a mulher disse: permita, ó rei, que a sua serva diga mais uma coisa. E o rei disse: fale. E a mulher disse: então, ó rei, por que faz algo parecido contra o povo de Deus, ao dizer isso e não deixar o seu filho regresse do estrangeiro? Você mesmo se condenou. Todos nós iremos morrer. Seremos como água derramada na terra, que não pode ser recolhida de novo. Mas Deus não tira a vida. Ele faz planos para aquele que está longe para regressar. Vim dizer isto ao rei, porque o povo me ameaçou. Eu mesma pensei: vou falar com o rei. Talvez ele me ajude. Certamente o rei me ajudará a me livrar do homem que nos quiser destruir, e a mim e ao meu filho, e a herança que o Senhor nos deu. Sei que as palavras do rei me darão descanso, porque o meu Senhor e rei é como um anjo de Deus.
O meu rei sabe distinguir entre o bem e o mal, e o Senhor, seu Deus, sempre o acompanha. E o rei disse à mulher: agora fale uma coisa sem esconder nada de mim. E a mulher disse: fale, por favor, meu senhor. Então o rei disse: rei era Davi. Foi Joabe que lhe mandou dizer tudo isso, não foi? E a mulher respondeu: meu senhor, o rei está certo. Juro pela minha vida que foi o seu servo Joabe que me mandou dizer tudo isso. O seu servo Joabe fez isso para mudar a situação. Mas o meu rei é tão sábio como os anjos de Deus, que sabe tudo o que acontece no país. E o rei então falou com Joabe e disse: cumprirei minha promessa. Vá buscar meu filho Absalão. Joabe se ajoelhou, com o rosto em terra, abençoou o rei Davi e disse: hoje sei que conto com o favor da sua majestade, porque aceitou o que lhe pedi. Então Joabe foi a Jessuim e trouxe Absalão para Jerusalém. Mas o rei Davi disse: Absalão poderá regressar à sua casa, mas eu não quero o ver. Assim Absalão foi para casa e não apareceu diante do rei. Todo o povo admirava a grandeza de Absalão. Em todo Israel não havia homem como ele. Da cabeça até os pés não tinha nenhum defeito. No fim de cada ano, Absalão cortava o cabelo e pesava. O cabelo dele pesava mais de 2 quilos. Absalão teve 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era muito bonita. Então, no caso da Absalão, colocou o nome da filha da própria irmã que morreu. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém sem poder ver o rei. Depois disso, Absalão mandou chamar Joabe para enviar ao rei, mas Joabe não apareceu. Então Absalão chamou de novo, mas de novo Joabe não foi. Então Absalão disse aos seus servos: olhem, Joabe tem um campo de trigo junto ao meu. Vão e ponham fogo ao trigo. Os servos de Absalão foram e queimaram todo o campo de Joabe. Então Joabe foi à casa de Absalão e disse: por que os seus servos colocaram fogo no meu campo? E Absalão disse a Joabe: enviei mensagem para você vir falar comigo, mas não veio. Queria enviá-lo ao rei para você lhe perguntar porque me pediu para regressar de Gessur. Teria sido melhor ter ficado por lá. Quero ir ver o rei, se sou culpado de alguma coisa que me mande matar. Joabe foi falar com o rei e lhe contou o que Absalão tinha feito. Então o rei mandou chamar Absalão, que veio, se ajoelhou diante do rei, e o rei abraçou e o beijou. Então, bora lá. Resumo. Davi ficou com raiva, óbvio, porque Absalão tinha matado um dos seus filhos preferidos, que na época era Aminon. E aí Joabe, que era amigo e era servo de Davi, o mais próximo, não achava que essa situação era uma boa situação, não era uma boa justificativa, não era bom pro reino, e instruiu uma mulher aí, vestida como se estivesse de luto, para falar com Davi e narrar a situação, em forma de parábola, em forma de história, justamente para que Davi percebesse, porque Davi era um homem justo, tinha bom senso, Davi percebesse o que tinha acontecido. Aconteceu a mesma coisa quando Deus mandou Natan falar uma parábola, lá atrás, quando Davi teve relação com Berseba, e Deus usou de forma de parábolas de história para Davi entender. E Davi, com o senso de justiça, viu que não era certo e disse o que disse a Natan, e Natan foi lá e falou: esse homem é você. Então, da mesma forma, Joabe contou a história, falou que tinham 2 irmãos, um irmão matou o outro e o outro fugiu, e ele estava condenado, se era justo que toda a descendência de Davi fosse, no caso, toda a descendência fosse condenada por um erro. E aí, dito isto, Davi falou: não é certo, vá lá, o seu filho vai ser inocentado. E ele prometeu que o filho seria inocentado. A palavra de rei não pode voltar. E aí Davi não sabia quem era.
E aí foi quando a mulher revelou quem era para Davi. E nós vimos que Davi era um homem justo, com senso de justiça, errado, pecador, falho, mas era um homem que se arrependia perante o Senhor. Então voltou, mandou buscar seu filho, mas não queria ver ainda seu filho. Tinha passado só 2 anos, né? E aí o filho foi lá, encontrou alguém, casou, teve filhos, mas queria voltar a ter contato com seu pai. E fez o que fez, mandou atear fogo na plantação de Joabe, que era servo de Davi, para poder dar o recado. E aí, por fim, Davi foi lá, mandou chamar ele, conversaram, houve o perdão, arrependimento, se arrependeram e acabou o capítulo de hoje. Então, o que nós podemos tirar desses capítulos dos 2? O Senhor já havia prometido que a desgraça, que a briga, que o conflito não sairia da casa de Davi. Davi tinha noção disso. Davi sabia disso. E infelizmente aconteceu essa tragédia perante a família de Davi. E o que nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade? Às vezes acontecem coisas que são consequência de erros dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos trisavós, que nós não sabemos. E que nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós fazemos, porque isso vai cair sobre a nossa vida, vai cair sobre a nossa família, e isso pode perpetuar, se não for quebrado, pode gerar por gerações e gerações. Então, que hoje nós possamos pedir ao Senhor, Deus, revelação, se há alguma porta que precisa ser fechada, de talvez alguma iniquidade que nossos pais, nossos avós tenham cometido, e que hoje está recaindo sobre a gente, está caindo sobre a nossa vida, né? E às vezes nós não sabemos o que é. Então que nós devemos tomar muito cuidado. Amém? É isso. Eu vou lá. Vou ter que ir lá porque a minha comida está no fogo. Mas a palavra de hoje falou comigo principalmente isso, o cuidado e o zelo que nós temos que tomar com as nossas atitudes. Pode recair sobre as nossas vidas, mas também pode cair sobre os nossos descendentes, as nossas famílias. E às vezes vem uma maldição que nós não sabemos o motivo. Deixa eu só ver aqui. Tá, bora lá. Ok. Tô tentando achar aqui, mas não tô conseguindo achar. Tô tentando achar mais ou menos aqui o tempo de Davi até Jesus. Meu dever de casa, vou pesquisar para trazer amanhã. Mas vou falar aqui. Só que o ponto é, Deus diz que a misericórdia dele se estende até 1000 gerações. Então, se você tá aqui hoje, se você tem a vida que você tem, se às vezes você tá num lugar mais ou menos bom, ou independente disso, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E pelo amor de Deus por nós temos a oportunidade de estar aqui. Ou talvez se você tem algum problema de saúde, você tem alguma dificuldade numa área específica, algum vício, algum problema, tem que ver se isso não é alguma porta que foi aberta lá atrás de iniquidade que está perpetuando. Nossa, a dicção está maravilhosa. E está vindo perseguindo essa família. Passou talvez de uma segunda, terceira, quarta geração.
Então são coisas que nós precisamos analisar e pedir ao Senhor sabedoria e revelação para poder fechar esse ciclo, quebrar esse ciclo, orar, cancelar, rejeitar, anular, pedir perdão, misericórdia do Senhor, para que não mais se estenda na nossa vida, nem se perpetue para a próxima geração. Amém? Vamos orar então. Paizinho, obrigada por isso. O Senhor é bom, de verdade. Graças eu te dou por cada vida, por cada pessoa, por cada família, por aqueles que estão aqui, por aqueles que vão ver no YouTube também. Peço que os anjos do Senhor continuem conosco, guardando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Peço que o Espírito de revelação venha estar conosco, que essa palavra venha gerar transformações nas nossas vidas, que nós possamos identificar através do Espírito Santo quais são as portas de iniquidades geracionais que nós precisamos fechar, confessar hoje, orar e entregar para o Senhor, derramar no seu altar, passar pela cruz, pedir, confessar arrependimento para que essa porta seja fechada, seja reparada, e isso não mais tenha acesso e legalidade nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e netos, que também nós venhamos pedir pela misericórdia do Senhor, para que venha se estender até a milésima geração. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada um. Te entrego no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, beijo, obrigada. Comente aqui se você tem alguma coisa para falar. E nos vemos agora daqui a 2 dias, né? Na segunda-feira, se Deus quiser. Beijo.